Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, têm chegado muitos pedidos de pessoas pedindo orientação acerca de alguns decretos que alguns bispos têm feito, proibindo a comunhão na boca e ordenando a distribuição da Sagrada Comunhão somente nas mãos dos fiéis, a pretexto de evitar contaminação com este novo vírus, o coronavírus. E a pergunta que os fiéis fazem é a seguinte, devemos obedecer? Se nós não seguirmos esta determinação que esse bispo está dando aqui na diocese, o que o padre está falando aqui na paróquia, nós estaremos em desobediência? O que a igreja orienta a esse respeito? E quando os fiéis perguntam o que a igreja orienta a esse respeito, isso já indica que, infelizmente, a autoridade de muitos bispos e padres é colocada em xeque, porque muitos deles não ensinam conforme a doutrina da igreja, mas ensinam conforme as suas ideias ou ideologias, de uma forma contrária ao que a igreja sempre ensinou. Bom, a respeito da forma de o fiel receber a Sagrada Comunhão, isto já é algo determinado há muito tempo. Então não é uma novidade isto que está acontecendo agora. Sobre o direito que os fiéis têm de receber a Sagrada Comunhão na boca, isso pode ser lido no direito canônico, pode ser lido em vários documentos, inclusive o Redemptionis Sacramento, pode ser lido até mesmo no diretório litúrgico da CNBB, por incrível que pareça, também pode se encontrar a respeito disso. Ou seja, é um direito dos fiéis receber a Sagrada Comunhão na boca e de joelhos, se quiserem. É direito dos fiéis, tá? E a igreja tem 2000 anos. E durante esse período, por quantas epidemias, a humanidade já passou, epidemias, surtos, doenças, e nunca em nenhum momento a igreja retirou dos fiéis o dever, melhor falando, o direito de receber a Sagrada Comunhão na boca a pretexto de que está tendo uma epidemia, a pretexto de que está tendo um surto ou uma doença e assim por diante, para que não haja contaminação. A igreja nunca fez isso. A igreja ela é perita em humanidade, como vai dizer lá o próprio documento do concílio. E ela sabe, portanto, aquilo que tem ou não importância, e ela assegura aos fiéis o direito de se continuarem recebendo a Sagrada Comunhão na boca. E se a igreja, a nível universal, na sua autoridade maior, assegura esse direito, nenhum bispo, nenhum padre pode tirar dos fiéis esse direito. E quando se fala especificamente a respeito dessas epidemias, alguém pergunta, mas a igreja já tratou desse assunto? A resposta é sim, a igreja já tratou desse assunto. Por exemplo, por ocasião desta gripe suína, H1N1, a igreja respondeu a essa pergunta. A Congregação para a Disciplina dos Sacramentos, pelo ano de 2009, quando houve estes surtos em vários lugares, houveram bispos também que se arrogaram no direito de proibir a Sagrada Comunhão distribuída na boca dos fiéis em suas dioceses. E assim, emitiram decretos determinando que a Sagrada Comunhão fosse distribuída somente na mão. E em uma dessas dioceses, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, um fiel, sentindo-se atingido no seu direito, escreveu para Roma e perguntou se ele era obrigado a obedecer aquele decreto do bispo que o proibia de receber a comunhão na boca e o ordenava que recebesse na mão, ou se ele tinha o direito de continuar recebendo a comunhão na boca. E a igreja respondeu. A Santa Sé, através da Congregação da Disciplina dos Sacramentos, respondeu aquilo que ela sempre disse a respeito do assunto. Respondeu dizendo que é assegurado ao fiel o direito de continuar recebendo a Sagrada Comunhão na boca, conforme diz o direito canônico, que não se pode negar a comunhão àqueles que o peçam oportunamente. E também este comunicado da Congregação para a Disciplina dos Sacramentos citou este documento, Redemptionis Sacramento, do número 90 até o número 94, onde fala da forma de se receber a Sagrada Comunhão e aonde se diz que o fiel tem o direito de receber a Sagrada Comunhão na boca e que não se pode negar ao fiel a comunhão pelo fato de ele pedi-la na boca ou de joelhos. Não se pode negar.
Portanto, está respondida esta questão. Mesmo em casos de epidemia, mesmo em casos de surtos, né, a igreja ela já passou por isso tantas vezes e sempre manteve a sua mesma postura. Assegurar aos fiéis o direito de receber a Sagrada Comunhão da forma tradicional, da forma piedosa, seguindo aquilo, né, que a Sagrada Escritura nos diz a respeito dessa postura diante do Santíssimo Sacramento. Ou seja, diz lá que diante de Jesus todo o joelho se dobre. Portanto, é coerente com isto. Dobrar o joelho diante de Deus, receber na boca a Sagrada Comunhão, não tocar com as próprias mãos o Santíssimo Corpo e Sangue de Deus, mas deixá-la, recebê-la do sacerdote da maneira mais piedosa, maneira mais tradicional, que é de joelhos e na boca. A igreja assegura esse direito. Então ninguém é obrigado a fazer assim, mas aqueles que querem fazer assim têm o seu direito assegurado. E, portanto, nenhum bispo, nenhum padre tem a autoridade de passar por cima da Santa Sé, passar por cima da igreja, cerceando, ou seja, negando aos fiéis esse direito que é assegurado pela igreja a nível universal. Portanto, meus amados irmãos, não há que se preocupar em relação a isso. É evidente que muitos fiéis vão acabar enfrentando no sentido, ouvindo essas acusações que são falsas e são injustas, né, de serem desobedientes, de serem rebeldes, de não serem humildes por não seguir o decreto do bispo e assim por diante. Não, o que se deve dizer aqui é o contrário. Quem não está sendo humilde, quem não está sendo obediente, são as autoridades, né, seja padres ou sejam bispos, que não respeitam o direito dos fiéis de receberem a Sagrada Comunhão na boca. Eles também devem respeitar os fiéis. Eles também têm o dever, né, de acolher as orientações dos seus superiores, que no caso é a Santa Sé, e não se arrogarem no direito de proibir os fiéis de exercerem um direito legítimo, que é, no caso, receber a Sagrada Comunhão na boca diretamente. Portanto, irmãos, não se deve dar maior importância a isso, certo? E se deve seguir com tranquilidade de consciência quem deseja receber a comunhão na boca, sabendo que não está fazendo nada errado e tem o seu direito garantido pela Santa Sé. E mais, eu coloco aqui uma reflexão. Visto que o pretexto que se tem usado para poder proibir a Sagrada Comunhão na boca é o perigo de contaminação, né? Dizem os especialistas que, sobretudo, deve-se lavar as mãos, né? Sobretudo, deve-se evitar tocar com a mão nas coisas, nas pessoas e assim por diante. Então, este é o pretexto. Neste caso, né, se fosse levar ao pé da letra isso aí, se deveria proibir a própria distribuição da Sagrada Comunhão, seja na boca, seja na mão. Ou então, porque é isto que na China estão reivindicando, aqueles estão entrando na justiça, né, os tais preocupados com o surto, aqueles que são inimigos da igreja, para que se proíba a distribuição da própria Sagrada Comunhão, né? E daqui a pouco vai se proibir também reunir as pessoas num ambiente, em um ambiente que seja fechado. Então, isto tem como consequência esse tipo de princípio, esse tipo de raciocínio. E depois também, se os senhores bispos estão realmente, sinceramente preocupados, né, que o contato dos fiéis possa propagar este vírus, né, possa propagar o coronavírus, então eles deveriam também proibir, além de proibir, né, a comunhão em geral, seja na mão ou na boca, deveriam proibir também as coletas. Deveriam proibir as coletas de dinheiro, porque o dinheiro passa por muitas mãos. E, nesse sentido, é potencialmente mais perigoso de contagiar do que a Sagrada Comunhão, que é o próprio Jesus. Então, eu vejo isso como uma atitude assim, muito patética e, até certo ponto, assim, muito temerária, né, que acaba sendo aproveitada, estas ocasiões, por aqueles que não têm apreço pela piedade, para poder, então, cercear, para poder, então, assim, proibir os fiéis de exercer esse direito legítimo de comungar piedosamente. Então, meus amados irmãos, fica aí esta reflexão e a orientação acerca daquilo que a igreja ensina a esse respeito, tá? Que Deus abençoe a todos e nos ajude a passar logo por esse alarde, e de forma que se restabeleça a normalidade e as pessoas não sejam aí cerceadas do seu legítimo direito de tratar Jesus da maneira mais digna possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.